Falar de contabilidade todo mundo gosta, né? Todo mundo adora a contabilidade. É que eu tenho certeza que vocês adoram e estavam ansiosos para a gente falar de contabilidade. É assim? Quando o contador de vocês liga para vocês, dá um friozinho na barriga? Sim ou não? Deixa eu ver as mãos aí. Quem fica com um friozinho na barriga? Tem uma galerinha aí, hein? Falar sobre contabilidade, principalmente no Brasil, ainda é um tabu. E muitas vezes a gente está, né, nos nossos eventos, nas nossas palestras, nos nossos encontros, nas nossas reuniões, e o pessoal ainda se sente muito inseguro para tratar desse assunto. É um assunto que é tratado lá a portas fechadas, e quase sempre, quando a gente chega para atender uma empresa que está com sérios problemas na parte fiscal, contábil, trabalhista, eu ouço a seguinte frase: o meu contador é meu amigo. Está conosco há quase 30 anos. E essa é uma afirmação que normalmente precede uma bomba que ele vai me contar dali a pouco. E vocês sabem por que acontece isso? Alguém se arrisca? Excesso de confiança. Por quê? O empresário acha que ele não tem que se envolver com o mundo tributário e contábil, porque é chato. Se a gente falar que é legal, não é. Então, pessoal, eu tenho uma notícia, acho que é uma notícia boa para vocês. Vocês precisam aprender o básico para usar a assessoria contábil de vocês naquilo que ela, de fato, pode fazer pela sua empresa. Então, como a gente fez essa mudança? A gente pensou numa empresa onde nós entregássemos mais valor agregado, onde a gente não ficasse só com a parte burocrática, com a parte chata, a parte de trabalhar para o governo, e sim entregar informação de qualidade, entregar mais resultado, entregar mais segurança para as empresas. Então, isso tem muito a ver com o DNA da Soluta. Tá? Então, uma coisa que a gente briga muito dentro da nossa empresa é para termos o nosso pessoal não falando da parte técnica, não falando uma língua que o cliente não entenda, e não tratando de coisas que são, para ele, irrelevantes, mas que muitas vezes para o fisco é importante. Então a gente precisa mostrar, ponderar, o quanto os impostos afetam, sim, a lucratividade da sua empresa. E se você está até essa hora aqui ouvindo o que eu estou indo para falar, é um bom sinal, sinal que você de fato se preocupa e que você quer um futuro melhor para a sua empresa e para a sua família. Bom, pessoal, nesses quase 20 anos de experiência que eu tenho, a gente, se eu escrevesse um livro, eu ia contar quase sempre a mesma história. Porque parece que quando o problema está instalado, ele sempre acontece da mesma forma. Então, onde começam os problemas com isso aqui? Primeiro, um pouquinho do que o Rafa falou, a falta do empresário assumir a responsabilidade. Ah, isso é com o meu contador. Não é. O problema é seu. O problema é seu. O seu contador vai te ajudar a resolver. E aí ele também precisa assumir a responsabilidade para, de fato, te apresentar soluções que sejam viáveis. O que você está falando, Eric? Eu estou falando para você que se você tem um contador que só te aponta o caminho da sonegação, você está na empresa errada. Você está trabalhando com a pessoa errada. Veja, tudo que for feito em nome da sua empresa, se for bom ou ruim, quem vai pagar a conta no final é você. E aí tem uma máxima que eu gosto de usar, né, que diz o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não pode deixar de ter uma conversa no mínimo por mês, com alguém que tenha tempo de analisar os seus números do ponto de vista contábil e tributário. Contábil, para falar do seu resultado, do seu lucro, da sua margem, do seu nível de despesas, principalmente, com bastante foco, os tributos que você paga. Porque eles representam muito do seu faturamento. Eles representam muito do seu lucro. Existe uma perda enorme no nosso segmento, seja de padaria ou supermercado, com o pagamento de tributos incorretos.
E eu falava com a Érica agora aqui no começo, que tem um ciclo, né, que eu chamo de ciclo do fracasso, que é o seguinte: o contador fala que não dá para recolher todos os impostos. Logo você começa a sonegar, e aí dali para baixo, tudo sai errado. Por quê? Sonega mesmo, corta faturamento mesmo, ajusta o imposto mesmo, e aí você vai cada vez mais se afastando da onde você deveria estar. E um belo dia você acorda com um problema, com uma empresa que não pode ser vendida, com um passivo que não pode ser pago, com um concorrente que fez um caminho inverso e tomou o mercado. Então veja, pessoal, esses são problemas comuns que nós encontramos nos supermercados, nas padarias, nas empresas em geral, porque nós viemos de uma cultura no Brasil que falava o seguinte: se você não sonegar, você não sobrevive. Alguém já ouviu isso? Todo mundo, né? Eu gosto quando vocês fazem assim. Eu ouvi muito isso. E eu tive que sair desse lugar comum falando, cara, não é possível, tem que ter uma forma. Por que as empresas grandes elas conseguem pagar os impostos? Elas têm mais resultado, elas são maiores, elas usam regime especial, elas têm um mágico lá, que nem o mágico que o Rafael mostrou aqui. Será que existe mágica? Né? E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a estudar tudo que era bom e que era a favor do empresário e que eu não era permitido usar para os meus clientes quando eu trabalhava numa contabilidade que se tornou uma das maiores do Brasil. E eu fui descobrindo muita coisa, gente, que não é feito, que não é contada, que não chega para vocês. Por quê? Assessoria boa custa caro. E talvez vocês só percebam o valor que tem um bom profissional quando vocês tiverem um problema causado por um profissional ruim. Em todo segmento existe profissional ruim. Estou falando de contador, advogado, engenheiro, médico, todas as profissões temos profissionais ruins. Então, pessoal, para fugir desses problemas comuns, você precisa entender todo o papel da empresa de contabilidade ou do contador dentro da sua empresa. Você precisa ter um misto de uma estrutura interna capacitada e você precisa ter uma visão de fora, de alguém que enxergue mais longe, que saiba o que pode ou não pode ser feito. Porque nós estamos na era da fiscalização eletrônica. Antigamente, para um fiscal ter acesso aos números da sua empresa, ele precisava de meses. Você precisava mandar uma série de documentos para eles. Hoje, a mercadoria nem saiu do fornecedor, a gente já está com a nota fiscal lá no escritório. O fisco tem a nota antes da gente. Ele já sabe tudo o que você comprou. Com o cupom fiscal eletrônico, ele sabe tudo o que você vendeu. Então, tem muito pouca margem para erro. E quem ainda acredita que não vai chegar esse momento, né, onde a notificação, a fiscalização, a autuação apenas vem pelo correio, eu convido para marcar com a gente e eu posso mostrar N casos de empresas que estão sendo autuadas de forma eletrônica, sem a presença de um fiscal. E aí o que acontece? Você não consegue corromper a fiscalização eletrônica. Você não tem um ser humano no meio desse processo. Então, sabe aquele jeitinho? Ele está acabando. E o que você vai fazer para você colocar a sua empresa nos trilhos? O que nós fazemos na Soluta é colocar uma contabilidade de qualidade, ou seja, fazer tudo o que a legislação nos permite, buscar o máximo de legalidade, e depois que a gente não tem mais essa margem, criar estruturas estratégicas no planejamento tributário, como, por exemplo, construções de holdings operacionais, patrimoniais, que vão fazer com que você tenha mais segurança na hora de passar os seus imóveis para os seus filhos, numa hora difícil onde você pode estar endividado, mas pode te gerar uma economia real no presente.
Esse é apenas um exemplo de onde a gente pode chegar, e aqui no meu tempo eu vou avançar com vocês sobre como a tributação pode impactar na sua margem. Pessoal, empresário não gosta muito de falar de imposto. Isso a gente já sabe. Agora, quantos por cento do produto que você compra e você vende é imposto? Alguém se arrisca a falar? 20%? 30%? Quanto é? A gente precisa saber disso. Por quê? Porque na formação de margem tem imposto. O que nós encontramos por aí, pessoal, são pagamentos de altos impostos e muitas vezes de forma inadequada. Tá? Então, eu sou, infelizmente, né, desde 2003 eu trabalho com supermercado e eu sou da época onde você tinha 10 máquinas e declarava uma só. E todo mundo brigava para ficar no Simples Nacional. Hoje, uma empresa que está faturando R$200 mil já passou da hora de estar fora do Simples há muito tempo. E ainda temos empresas enquadradas de forma incorreta. Não tem um evento, não tem um encontro, não tem uma reunião que a gente faça que a gente não encontra uma empresa mal enquadrada. Ou uma empresa que simplesmente está no lucro real, pagando imposto de renda e contribuição social que não deveria. Ou se está pagando baixos impostos, não sabe o que está acontecendo por trás das cortinas. E foi por isso, né, ali no telão a gente tem ali a Audito Tecnologia. Nós criamos a Audito Tecnologia justamente para a gente ter o poder de olhar as obrigações acessórias da sua empresa, o cálculo dos impostos da sua empresa, como o fisco enxerga, por dentro. Então, em cerca de 2 dias, a gente consegue fazer um diagnóstico dos últimos 5 anos no detalhe. Imagina o que a fiscalização eletrônica não consegue fazer. Imagina o que a Receita Federal não consegue fazer. Então, gente, normalmente a gente leva informação boa para os nossos clientes quando as coisas estão mudando. Então, a gente sabe que tem uma fase de transição. E nós sabemos que existe empresa nascendo, empresa crescendo e empresa morrendo. Então, nós não temos a política de atender só grandes empresas ou só pequenas empresas. A gente entende que cada um tem o seu momento e que isso tudo que eu estou falando envolve mudança de cultura. Envolve você consumir mais informação. Gente, é impressionante. Às vezes a gente tem um canal na Soluta, no Grupo Soluta, e nós temos uma dificuldade muito grande. Nós temos no Brasil 88 impostos e temos uma série de mudanças na legislação que acontecem a todo momento. Não é nada fácil fazer essa informação chegar até vocês. Por isso que a gente tem empresa como, por exemplo, Alerta Fiscal, só para classificar tributariamente os produtos de vocês. Mas tem coisa, pessoal, tem impostos que transcende o ICMS, o PIS e COFINS. E não tem como a gente dar conta de passar isso tudo para vocês, cliente a cliente, porque cada um tem um tempo de absorção dessa matéria. Então, nós montamos uma estratégia de, vamos usar o YouTube para comunicar com os nossos clientes? Então, saiu um parcelamento especial, saiu um regime especial, mudou uma legislação, a gente se junta, faz uma transmissão ao vivo, né? Convida todo mundo, os clientes tiram dúvida ali, ao vivo mesmo, a gente compila todas as perguntas frequentes, no dia seguinte todo mundo recebe no seu e-mail, no seu WhatsApp, a lista das dúvidas do coletivo. Para quê? Porque senão fica muito caro. Então nós, do ramo contábil, de assessoria, a gente precisou se reinventar desde 2009, quando foi implementada a nota fiscal eletrônica. E hoje, quando a gente chega, né, em outras cidades do Brasil, no interior, nas capitais, a gente percebe o quanto ainda tem para que os empresários possam evoluir e chegar em um caminho mais seguro e de mais rentabilidade.